Falando nisso, deixa eu fixar aqui e a gente já vai conversando. Pessoal, eu vou iniciar a aula porque a nossa aula é mais curtinha hoje. Enquanto não dá horário, o pessoal vai chegando aí. Vou trazendo os recadinhos para vocês, tá? Primeiro recadinho. Pessoal, quem tiver contato com a primeira, as turmas T5, T6 e T7, secretaria veio comer meu fígado aqui, ó. Falou, professor, acabou o prazo desse pessoal entregar a documentação. Tá todo mundo que não entregou documentação da T5, T6 e T7 tá bloqueado no sistema, tá? Aliás, vai ser bloqueado hoje no sistema. Pessoal, entreguem a documentação, pelo menos o histórico escolar, tá? E os documentos de identificação lá, o RG, o CPF, que é importante. Se tem alguém aqui da T5, da T6, da T7, por favor, entregue a documentação. Por quê? Porque isso não é exigência da faculdade, isso é exigência do MEC, tá? Isso é exigência do MEC. Agora sim, tô no trava-língua hoje, tá? Pessoal, nós ainda somos faculdade, nós não somos centro universitário. O que acontece? Quando vocês forem colar grau e nós formos disponibilizar o diploma de vocês, isso vai para uma registradora, tá? Isso vai para uma outra instituição e essa outra instituição vai exigir a documentação de vocês. Então a faculdade não está fazendo isso por mal, tá? A faculdade precisa que vocês entreguem todos os documentos para que vocês possam se formar, tá? E o pessoal aí da T1, T2, T3, galera, o prazo de vocês está acabando. Se chegar no fim do ano, vocês chegarem no período final, vocês não entregarem a documentação e forem se formar, não é nem a gente que vai barrar, é a registradora, tá? Vocês não vão se formar de jeito maneira enquanto não entregar a documentação, beleza? Então vai lá, entrega a documentação, entreguem com boa qualidade, tá, pessoal? Não tira aquela foto feia de cima do documento, que aquilo não serve. A secretaria simplesmente vai rejeitar. Tenta buscar um scanner, tenta buscar ali algum equipamento que vocês consigam tirar uma boa qualidade de imagem para poder anexar lá no Unimestre e o pessoal da secretaria validar. Beleza? Professor, por que não colocou 100 horas no curso de Arduino? Chagas, o curso é de 50 horas, tá, pessoal? 50 horas. Mas mesmo que fosse 100 horas, né? 100 horas não daria, porque é só 20 por certificado, tá bom? Vai ter mais curso nos próximos dias, beleza? Pessoal, deixa eu ver, acho que tem mais um recadinho aqui. Ah, sim, tem um recadinho em relação às aulas, tá, pessoal? Para quem está acompanhando a aula de hoje a nossa convidada é a professora Josislaine, né? A professora Josislaine você já conhece da disciplina de arquitetura e organização de computadores. Nossa aula teve carga horária reduzida para todo mundo acompanhar, tá? Então, nossa aula terá duração de 1 hora. Daqui a pouquinho, umas 8h40, a gente encerra a aula e vai para outra com o professor Tiago, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Segunda-feira, nossas aulas teve carga horária reduzida. Já vou passar a palavra à professora Josislaine. Professora, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda, professora. A palavra é com a senhora. Olá, obrigada, Alex. Boa noite a todos aí. Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente, como está o microfone, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, então hoje vai ser um bate-papo, tá? Conversei com o professor Alex, porque o assunto ele é muito extenso. A gente vai falar sobre IoT e é muito extenso, então, para a gente poder falar. A gente fica horas e horas aqui. E eu acredito que muitos de vocês já têm esse conhecimento, tá? Então, vai ser como um bate-papo e eu quero a participação de vocês, né, para me ajudar aqui, né, nesse bate-papo aqui, tá? Então, não quero só eu falando e vocês só ouvindo, vamos participar. Então, nós vamos falar um pouco sobre a plataforma e sobre o cenário, tá? Hoje em dia, a gente já tem a nossa casa, podemos dizer que ela já é um pouco inteligente, né? Porque o que é esse IoT? Ele é a internet das coisas, né? É a Internet of Things, em inglês, mas em português é a internet das coisas. Então, quem não tem contato com nenhuma dessa internet das coisas em casa hoje? Quem que não tem, né? Então, o que seria a definição, né? Caso alguém não saiba aí. Ela é a rede de dispositivos físicos, como sensores, eletrodomésticos, veículos e outros objetos, vários outros objetos, que estão conectados à internet e podem coletar, compartilhar e processar dados.
Esses dispositivos, eles utilizam sensores para captar informações e se comunicam entre si, sem necessidade de intervenção humana direta. Um exemplo que a gente pode falar é a Alexa, né? Quem que não conhece a Alexa? Rita, as coisas que usaremos no dia a dia, né? Sim, usamos no dia a dia, sim, é bem isso. Um exemplo, né? Um exemplo prático aqui disso. Um termômetro. Ele é inteligente, porque ele monitora a temperatura de uma casa e ajuda automaticamente o quê? O aquecimento ou uma câmera de segurança que envia os alertas, né, para o seu celular. Então, esse é um exemplo prático. Ele é um termostato inteligente. Inteligente por isso, porque não tem a intervenção humana, por isso que nós falamos inteligente. Pessoal, se vocês quiserem comentar aí, fica à vontade. Então, as plataformas de IoT, elas são essenciais para o funcionamento da rede, porque sem elas, não tem. A gente vive num mundo onde geladeira inteligente existe, com certeza, não só geladeira, máquina de lavar roupas também, cafeteiras, o jardim, né? Às vezes a gente precisa para poder aguar nossas plantas, a gente tem lá um jardim, a gente tem uma horta em casa, e não, tem que rir, não chora não, Guilherme, não chora não, porque hoje a gente está tendo esses contatos e muitas vezes a gente não imagina que a nossa casa ela já faz parte da inteligência. Muitos falam, não, na minha casa não tem, eu não tenho Alexa, mas não é só Alexa, tem muitas outras coisas que nós usamos e sem perceber, a gente está lá. A gente está porque cada dia mais geladeira normal, 4.500. Com certeza a gente vai ter que gastar um pouquinho mesmo. Quem foi que comentou? Foi o Guilherme? Fui eu, professor. Fui eu aqui que eu tava vendo uma geladeira esses dias, uma geladeira bonita da LG que abre as duas portas, faz até compra, né? Até lista de compra, tem até iFood. Aí eu fui ver, tem um mercado aqui, a senhora deve conhecer a história de Maringá, tem um Angelone aqui, né? Aqui em Maringá, eu fui ver o precinho barato, apenas 20 mil reais uma geladeira, porque ela faz a minha lista de compra, né? Eu falei, meu Deus do céu. Sim, e ela te avisa, o seu chocolate está acabando. É verdade, é verdade. Professora, eu faço a sua lista de compras por 5 mil mensal. Paga o salário de alguém. E tem um detalhe, né? Eu sou da época, professora, da geladeira que tinha água na porta, né? Que você fala, nossa, que luxo. Hoje a geladeira tem um computador, não é verdade? Tem um computador. Mais caro Geladeira tem computador, micro-ondas, máquina de lavar roupa, a própria TV, máquina de lavar. Sim, Bruno, hoje em dia é isso. Então, assim, não tem. Não é só coisas. Muitas pessoas acham que fazem parte de casa inteligente ou ter algum equipamento coisas assim absurdas, mas a gente usa, a gente faz uso dessas tecnologias. Então, elas são responsáveis, né, por conectar. As plataformas são responsáveis por conectar os dispositivos à internet. Ela gerencia, ela coleta e processa os dados. Como nós estávamos falando, né, da geladeira. Ela gerencia essas informações, ela coleta os dados. Você coloca lá qual que é o mínimo de produto que ela precisa te avisar que precisa comprar. Então, se você coloca lá que, por exemplo, seu chocolate lá é 1. Então, quando tiver um chocolate daquele que você colocou, ela vai te avisar. Se você coloca 3, é isso que ela vai fazer. Então, você vai programá-la, né, digamos assim, e ela vai gerenciar todas as suas informações. Vai verificar se tem água, se está faltando água. Então, assim, coisas que, por exemplo, uma cafeteira, se você programar ela, você acorda 6 horas, vai tomar seu banho, e você quer 7 horas, você quer seu café pronto. Você programa para isso, para que isso possa acontecer. Quando você está tomando banho,
a cafeteira está lá preparando café para você, a sua máquina de fazer pão. Então, você sai e está lá o seu pão quentinho, seu café fresquinho, você toma o seu café, você avisa, você pede para a Alexa colocar a sua música preferida. Aí que você sai, você dá o comando para apagar a luz. Alguém está me chamando, quem é? É a Rita? Começou a falar? Foi você, Rita? E eu interrompi? Não, eu estava aqui divagando. O agro também usa bastante, né, a IoT, né? Sim, É faz. bem legal. Eles acho que é um dos que mais usam hoje em dia, né? Gente, alguém me chamou e eu interrompi. Professora, eu acho que foi a Grijane que estava com um probleminha no microfone dela, mas eu acho que ela já mutou. O Bruno perguntou assim, professor, e os carros autônomos entram nesse ecossistema? Acho que ele deve citar os carros elétricos, o Tesla, o BYD, agora que está em alta, né? Sim, entra. Eles dirigem sozinho, claro, tem que ter um motorista ali, tá? Ele não dirige sozinho, mas ele dirige, ele faz parte, sim, dessa tecnologia, ele é carregado, né? Não precisa de combustível, mas ele te avisa quando precisa recarregar a bateria. E esse equipamento, em Maringá tem alguns lugares que já tem para carregar, né? Porque ele é carregável. Esses carros aí automáticos, eles são carregáveis. Então, por exemplo, em Maringá, o que eu conheço tem ali no shopping Catuaí. Então, tem Uber lá fora sem motorista, mas por enquanto, aqui no Brasil precisa ter um motorista para isso, tá? Para eles poderem, porque se a polícia pegar, não é liberado, tá? Então, aqui sim, lá fora eu sei que não precisa ter motorista. Deixa eu ver, na China, no Japão, estão fazendo alguns testes com ônibus de viagem. Ah, tá. No Brasil tem que ter um motorista, sim, tem que ter. Mas, assim, esses carros, por exemplo, sim, Rita, é questão de legislação, tá? Mas esses carros, eles podem tanto dirigir sozinhos, você só acompanha, mas se você quiser também, você pode pegar a direção. Professor. É só o professor Braga que está aqui. Aí, ó, falei nele hoje. O professor, você não morre mais, mestre Braga, porque eu falei de tudo. Olá, professor, seja bem-vindo. Como você está? Será que o professor Braga tá com o microfone dele? Será? Professor, se o senhor estiver falando, o microfone está bem baixinho, tá? Também não. Professor, pode continuar assim que o professor Braga conseguir consertar o microfone dele. Ele já comenta com a senhora. O professor Braga vai falar aqui. Fica à vontade. Tá bom, então. Vamos continuar, então. E de IoT, quem manda, o professor Braga também domina, né? Não, ele é fera nesse assunto, hein? Ele é fera. Ele é fera, realmente. E daí, professor Cleverson, o que é que você tem aí na sua casa de inteligente? Olha lá, professora, vamos lá. Eu tenho a cafeteira, que você comentou, e a máquina de pão. Então, no dia anterior, eu me preparo tudinho certinho. No outro dia, quando eu levanto cedo, cheirinho de pão novo e cheirinho de café fresquinho. Isso daí tem que ter, professor, senão não dá certo. E conforme vai andando, a gente já quer aquela air fryer com programação, que dá para conectar no celular, já quer ligar e desligar o ar-condicionado antes de chegar em casa. Então, a gente já quer se preparar para isso, mas ainda estamos em pequenos passos. O professor Alex deu uma aula semana passada aí com o Arduino aí, ensinando a gente a andar mais um pouco. Já ajudou bastante, né, professor? Já ajudou a gente a abrir portão, já ajudou a gente a fazer um porteiro eletrônico aí. Isso foi bem bacana. Então, conforme vai aprendendo mais, o IoT vai evoluindo muito.
Tem um detalhe, galera. A máquina de pão do Sr. Cleverson roda Doom. Olha só, Inteligência hein? artificial roda Doom. Roda Doom. Daí você, Luiz Fernando. Será que o professor Braga conseguiu o microfone? Professor? Ele está falando. Ô, gente, caiu aqui. Voltando. Voltou? Todo mundo me ouvindo? Beleza. Estamos Me ouvindo, ouvindo aí? Sim. Estamos Tá, aguardando fechou. o professor Braga conseguir consertar Pessoal, o microfone dele. A evolução. O que está acontecendo na evolução das coisas, na mudança? Emprego. A tecnologia ela vem substituindo a mão de obra? Sim ou não? O que vocês acham? Pode abrir o microfone, quem quiser. Olha lá, o Lô, sim, com certeza. O Júlio, sim. Depende, é o famoso depende. Manda lá, Depende irmã. do quê, Rita? Qual que é a sua opinião? Depende do que você precisa usar, do que precisa vai. Ah, professor Braga! Do que você precisa. O professor chegou aí, hein? Ainda não dá para você substituir o suporte. Dá para você ter um bot para atender o cliente, para ver o que ele quer, para ele abrir um chamado e tudo mais. Mas na hora de você interagir com o cliente, não rola uma inteligência artificial nem nada. Falta feeling, é uma coisa que eles ainda não têm, eu creio que seja muito difícil de ter ainda, por muitos e muitos anos. Entendeu? Então, depende muito daquilo que você consegue para substituir. Essa é a minha opinião. Ela ainda não substitui a humanidade, a parte humana da pessoa. Sabe? Pô, ela é inteligente, mas não substitui. Estou escutando eu agora, né? Manda lá, pro. Agora sim, Agora sim. professor. Não, no celular tô... Vou falar rápido já, porque eu vou vazar, tá? Primeiro, boa noite a todos. Sempre uma satisfação ver vocês. Essa semana eu liguei para... Essa semana não, a semana começou hoje, né? Semana passada eu liguei para a Microsoft aqui do Brasil, e antigamente era tudo por ramal, né? Digite 1 para tal, digite 2 para essas coisas. E eles tiraram e colocaram uma inteligência artificial, tá? Vocês viram que a gente atualizou todos os e-mails da faculdade para @faculdade Vincite, aqueles e-mail @Uniciv não funciona mais. E eu preciso atualizar também o e-mail da Microsoft, porque eu sou o gerenciador da conta nossa lá na Microsoft. E hoje a Microsoft não é uma inteligência artificial que te atende, tá? E eu fiquei ali 10 minutos com ela e não consegui resolver o problema, porque antes você digitava ramal 1, ramal 2, ramal 3 e falava com a parte de educação, né? E eu falava lá, Azure for Student, Azure, e ficava falando 10 vezes e ela não entendia, tá? Ou seja, tá impossível falar com a Microsoft no Brasil, tá? Porque elas colocaram inteligência artificial. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar de um projeto de um aluno que eu achei fantástico, e fica a dica aí para vocês, porque ele fez, e isso já tem mais de uns 2 a 4 anos, já tem mais de 4 anos, e ele não... Pessoal, a gente pode ter a melhor ideia do mundo, mas uma ideia não vale nada se não tiver você por detrás para fazer a coisa acontecer, tá? E ele fez uma coisa que eu achei fantástico na época, e... só que ele não tocou, tá? Ele criou posto de combustível para drone, tá? Então a gente sabe que drone hoje ele tem uma condição de bateria limitada, né? A gente já teve aí vários projetos de drones em condomínios fechados para segurança e tudo mais, né? Só que o drone, ele dá uma volta num condomínio fechado, por exemplo, e aí já acaba a bateria, ele volta, tem que recarregar. Okay? Na época, ele fez uma proposta muito boa, o drone está acabando a bateria, vai lá e pousa, tá? Recarrega, depois volta e continua. Aí eu achei fantástico isso e tudo mais. Só que ele não montou, não correu atrás de uma startup, não correu atrás de um pitch, não correu atrás de uma aceleradora, tá? Mas fica aí a ideia para vocês, tá? Eu acho que essa parte de IoT, essa parte de drone, essa parte daí é uma parte que é muito boa, tá? Quando
quando eu trabalhava em outra instituição, eu adquiri um drone para nossa faculdade, eu adquiri 2, um eu consegui botar fogo nele, e o outro eu levei para o diretor e falei que era para os alunos, ele era programado em JavaScript, e eu falei para os alunos, eu emprestava para os alunos levarem para casa, mas não era para brincar, era para programar. Ele era programado em JavaScript. Eu falei, olha, eu quero que você faça um programa que vai lá na cafeteria, pega uma Coca-Cola e traz para mim aqui na minha sala, tá? Mas os alunos não programaram, foram todo mundo para brincar mesmo, tá? Com o drone, tá? Mas fica a dica aí para vocês, pessoal, tá? Essa parte de posto de gasolina para drone, ok? Eu acho isso aí uma ideia muito bacana, e eu não vi ninguém pondo em prática isso daí, tá? É isso, galera. Tá? Pessoal, boa aula para vocês aí, tá? Hoje vocês estão tendo aula com a professora Josislaine. Vocês estão tendo aula, olha só que coisa gostosa. A Josislaine foi minha aluna, o professor Alex foi meu aluno, o professor Cleverson foi meu aluno, tá? Espero o momento de vocês estarem aqui também dando aula, né? Rita, Chagas, né? Tá? Estarem sendo o seu lugar de vocês aqui, tá? Pessoal, quero mais gente nas nossas aulas ao vivo. Depois tem aula com o professor Tiago, para ter aí umas 50, 100 pessoas assistindo a aula ao vivo, tá? Aproveitem essa interação, essa dinâmica. E também quero o envolvimento de vocês. A gente ainda tem mais umas 100 vagas para alunos, para começar a turma T8 daqui uma semana, tá? Me tragam alunos. Lembram que um curso forte é feito por um monte de alunos. Professor, a gente quer ganhar drone de todo mundo, a gente quer ganhar drone da faculdade, para todo mundo, tá? Eu estava doido, tá? Para dar um kit Arduino para todo mundo da faculdade. Que maravilha isso. E eu fiz isso na pós-graduação, isso já aconteceu já, tá? Só que a gente precisa ter aluno. Tem aluno no curso, a gente pega os recursos, todo mundo sabe que a gente pega os recursos da própria faculdade e investe, tá? Então, a gente precisa ter aluno para ter coisas na faculdade, beleza? Vocês têm 15 dias aí, pessoal, para a gente trazer mais 100 alunos para estar cursando a DS, que é o melhor curso do Brasil, tá? Beleza? Gente, abraço para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Obrigado pela presença, professor. Fique à vontade, professora. Pode continuar. Então, vamos lá. Automação residencial, né? A IoT, ela transforma as casas em ambientes mais inteligentes, oferece conforto. Boa noite, Leandro. Oferece conforto, economia de energia e segurança. Tem um Guilherme. Pode falar, Guilherme. Opa, boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. É que a sua última pergunta lá, sobre se a inteligência artificial está tomando trabalhos, né? Lembra daquela pergunta? Sim, sim, claro. Aí o professor Braga veio e acabou que a gente se esqueceu completamente da pergunta. Uhum. É uma pergunta muito boa. Eu só queria conversar um pouco sobre ela. Tem algum problema? Não, claro que não. Vamos falar. Essa questão da inteligência artificial tá tomando trabalho, né? Eu acho que é algo que já é muito discutido há muito tempo, né? Sim, nos livros há muito e tempo tudo isso. mais. Justamente por causa que os robôs... Eu não lembro agora qual era a tradução exatamente, mas eu só sei que no primeiro livro em que o termo robô foi criado, ele foi criado de uma maneira até meio cabulosa, sabe? Por causa que robôs eram literalmente escravos. Né? Eu não sei se tinha alguma tradução, alguma coisa assim, mas eles foram literalmente criados para servir como um substituto do trabalho humano. Então, no final das contas, eu acho que é mais aquela brincadeira do... as pessoas inteligentes fazem o possível para fazer o menos trabalho possível. Algo parecido com isso. Ou seja, os mais inteligentes, eles vão querendo mais e mais tecnologia para fazer menos possível e por aí vai. Para enriquecer mais rápido, para fazer tudo com menos trabalho, com menos esforço e por aí vai, né?
Sim. Então, é aquela questão, né? Até que ponto será que a gente vai querer meio que... como é o próprio ser humano que vai ter que se decidir. Até que ponto a gente vai querer... Exato, preguiçoso e inteligente. A gente vai querer trabalhar por aquilo que a gente não precisa mais trabalhar, sabe? Uma questão meio assim. Ou então, no final, realmente, vem a Skynet e substitui a gente. O que vier primeiro. Então, peraí, antes de eu comentar, deixa eu ver quem mais. Norma, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasado, peguei o bonde no meio do caminho. Ah. A respeito da inteligência artificial em atendimento, a Sim. Claro te deixa andando em círculo e não resolve nada, entendeu? Então, na minha opinião, o ser humano ele vai continuar. Tem área que ele é insubstituível, tá? E outra coisa, a questão da inteligência artificial desempregar pessoas. Eu moro numa região que é produtora de grão. Então, assim, eu não sei, parece que vocês falaram a inteligência artificial substituindo funcionário também em máquina. Eu acredito que foi falado isso aí. Aqui acontece o seguinte, o pessoal tem muita máquina, ela como diz, ela fica 100% por conta da inteligência artificial. Ela é programada e ela faz tudo. O cara pode dormir dentro da máquina lá que faz tudo. Se não tivesse a máquina com inteligência artificial aqui, aqui não tem mais mão de obra, entendeu? A quantidade que produz aqui não tem mão de obra para fazer o serviço braçal. Então, tem que ter em algumas partes. Então, na minha opinião, tem parte que o ser humano é insubstituível e tem parte que, se ele não for substituído, todo o povo passa fome. Concordo com que o Guilherme, com que o Nômades falou. Deixa eu ver, inteligência artificial não vai roubar nosso trabalho, mas pessoas que sabem trabalhar com elas. O que você quer falar? Você escreveu aí, você está com o microfone, quer falar aí? Boa noite, professora. Boa noite. Coloquei aí, mas para não interromper, mas é a forma como eu penso, né? Muitos acham que a inteligência artificial um dia vai roubar nossas funções e tal, tem filmes sobre isso, eu particularmente curto muito, mas não acredito, acho muito pouco provável que a gente chegue a esse ponto, né, como já foi dito aí, a Skynet e tal, e não, a inteligência artificial não vai roubar nosso trabalho, mas quem sabe trabalhar com ela vai. E o que a gente precisa fazer é se qualificar para acompanhar o mercado, porque no final das contas, algumas profissões, elas simplesmente vão ser extintas, outras não tem como. Sim, concordo com a opinião de vocês aí. Tem áreas que sim, essa inteligência, digamos, né, roubou, né, o trabalho humano. Mas eu acredito que a gente tem que ser qualificado. Se a pessoa for qualificada, não tem como o robô tomar o seu lugar. Como o Norman disse, lá na região dele, não tem mão de obra para o trabalho que esses robôs fazem. E eu acredito e eu sei que tem vários trabalhos desse jeito. Lá nos Estados Unidos, tenho amigos que moram lá e eles falaram que alguns são pedreiro, outros trabalham em construção de casa. Eles falaram que não conseguem mão de obra lá. E o que eles vê por lá? Que essa profissão será extinta. Então, americanos não querem saber de trabalhar, de colocar a mão na massa. Então, quem trabalha nessa área lá são os brasileiros, que vão para lá, mas é uma área que é difícil para eles conseguirem a mão de obra e tem várias empresas que têm máquinas, né, robôs, fazendo esses serviços. Aqui mesmo, em Curitiba, eu não sei se vocês já viram lá, mas, Guilherme, só um minutinho, tá? Só para me concluir aqui, aí eu já deixo você falar. Numa farmácia, tá? Você chega lá com sua receita na farmácia, a atendente vai lá, no sistema e vai verificar se a sua relação de medicamento se tem ali no sistema. Se tiver, tem um robô. Ele vai lá, pega todos os remédios, tá? Você está com uma lista lá eu vou falar de 50, porque foram os testes que eu vi. Eles trazem, assim, menos de 5 minutos.
é muito rápido toda a relação desses remédios. Agora, em Maringá, eu fui procurar um medicamento e fiquei lá 30 minutos e a atendente não conseguia encontrar este medicamento. E eu precisei esperar, porque eu estava saindo de viagem e eu já tinha comprado o remédio, já tinha pago. E o remédio estava lá dentro, lá na sala, lá dos remédios, e ela não conseguia encontrar. Troque. Então, assim, nesse sentido, sim, vai substituir a mão de obra do robô, sim, porque é muito rápido com que eles procuram. Então, o atendente coloca no sistema os remédios que precisam de medicamento, o robô já traz. Ela termina de colocar no sistema, o robô já está com o medicamento ali para entregar para você. Tá? Então, outro também que é complicado, que vocês falaram, são a Atendente Claro, Vivo, TIM, Microsoft, bancos. Gente, é bem complicado. Você tenta falar e você não consegue o assunto que você quer. Eles colocam você para outros assuntos, sendo que não é o que você quer. Tá? Então, nesse sentido aí, eu também acredito que vai ser difícil que consiga substituir o humano, né? Então, tem áreas e áreas. Guilherme, pode falar? Guilherme, você tinha levantado as mãos? Professora, eu acabei esquecendo, professora. Ai, desculpa, que eu precisava concluir o pensamento. Não tem problema. Provavelmente seria algo sobre essa questão da IA ser... lembrei. Basicamente sobre aquela questão lá no trabalho dos Estados Unidos. Você lembra que não tinha mão de obra? Sim. Lá. Então, lá eles ganham muito bem, tá? Quem decide botar a mão na massa, ganha muito bem. Ganha Só que, muito bem. Tá. Quem é que tem vontade lá de trabalhar com isso? Só os brasileiros. Os americanos não querem. Eles não querem. Os americanos não querem. Por quê? Porque eles são inteligentes, preguiçosos. Digo, inteligentes de uma forma de dizer. Né? Então. Preguiçosos. Então, né? Vamos falar o quê? Francislene, pode falar? Não, então, eu ia falar a respeito disso, né? Eu trabalho na Vivo. Desculpa aí, pessoal. Eu trabalho na Vivo e trabalho com bot, né? E aí, hoje, eram umas 12h20, ele parou de responder. E aí, eu trabalho no RH, né? Então, as pessoas... a gente recebe 300 atestados por dia. Pensa o desespero que foi. Aí, a gente teve que entrar naquela salinha crítica, né? E era quase 7 horas da noite, a gente teve que resolver isso. Então, assim, a gente estava quase partindo para o plano B, que é disparar mailing de SMS, avisando o pessoal que se fosse para anexar, atestado, essas coisas, para ir para o portal web, né? Então, assim, não é 100% seguro, né? E aí depois a gente foi ver que foi a Meta que barrou devido a esse negócio da Microsoft, que a gente vai integrar, vai mandar agora 11 horas, a gente vai ter um deploy a madrugada toda para subir o banco de dados, porque a Microsoft está obrigando a gente, sabe? Então, isso daí impactou muito. Então, às vezes, o robô, ele é essencial, mas, às vezes, ele também dá umas pane, né? Tá, então, assim, sempre tem que ter... Sim, sempre tem que ter uma supervisão ali. Então, acho que, de algum modo, igual todo mundo falou, tem que se qualificar mesmo. Mas quem foi a outra pessoa que... Mas alguém falou aqui, gente, eu me perdi. Quem foi a outra pessoa? Pessoal, mais alguém quer perguntar para a professora Josilaine? Quer perguntar? Quer compartilhar da mesma ideia? Como que... Não? Tranquilo? Acho que podemos continuar, né, professora Alex? Podemos sim, professora. Fica à vontade. O pessoal está comentando aqui, professora, no chat, o caso aqui da carteira, acho que do trabalho nos Estados Unidos, né? Tá uma conversa entre o Normandes, a Rita e o Chagas aqui. Que eu não consegui acompanhar, como eu estava falando. Normandes, falei agora, funcionário público. Esse daí
Acho que não é bom entrar em detalhes, não, mas se alguém quiser comentar, fica à vontade. Deveria substituir todos. Então, pessoal, então, olha só. Automação residencial, como eu comentei, ela tem eficiência energética. Por quê? Sensores e dispositivos conectados, eles controlam automaticamente o uso da eletricidade, otimiza a iluminação, a temperatura e resulta em economia. Pelo menos eu não veria mais a cara. Ai, Chagas, fala isso não, tá? Segurança aumentada. Por que segurança aumentada? Câmeras conectadas. Pessoal, tem casas. Muitos assaltos. Eles levam tudo. Até os fios, né? Vocês sabem disso. Com a câmera, você consegue, por exemplo, de um estado para o outro. Você consegue, com essas câmeras, você consegue controlar. Inclusive, vamos supor, você está em Maringá e você tem uma chácara deixa eu ver, em Londrina, por exemplo. Então, você tem lá a sua câmera. Da onde você está em Maringá, você consegue ver tudo o que está acontecendo lá na sua chácara. Você consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Inclusive, você consegue falar através da câmera, você consegue falar com a pessoa que está lá na chácara. Então, isso é segurança. É segurança. E isso não é coisas para... daqui 1 ano, 2... Não, isso já é realidade. Isso já funciona. É como se fosse um Big Brother, tá? Você... Falar com a pessoa não é por câmera, pelo câmera de celular, câmera de segurança mesmo. Então, olha só, câmeras conectadas, fechaduras inteligentes, né? Sensores de movimento, eles proporcionam monitoramento em tempo real e as respostas automáticas a situações de risco. Quem falou agora? Alguém me chamou agora? Quem foi? Professora, o Chagas acho que está fazendo alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta interessante. Como eu posso proteger minha privacidade nas câmeras de ataques hackers? Como você pode? Bom, aí os ataques hackers vai ser complicado, né? Vou sugerir uma coisa aqui, professor. Chagas, você vai usar fita isolante. Tirar a fita isolante, cortar um quadradinho e colocar na webcam. É o melhor jeito de se proteger contra ataques hackers. A pergunta é, Chagas, o que você anda fazendo? Em que site você está acessando para ficar com medo de ataques hackers? Olha só, eu tenho amigos... É o Steam Verde, professor. Oi? Não, Steam Verde. Steam Verde, é Steam Verde. Não, boa resposta. Olha só, eu tenho amigos... o tigrinho, né? Eu tenho amigos que eles usam essa ideia que o professor Alex deu aí. Eles colocam... Como chama aquela fita preta? Eles colocam na câmera do notebook, que eles falam assim, que eles acham que tem alguém. Eu falo, mas o que você anda fazendo? Que site você anda visitando para ter todo esse medo? Eles colocam, mas só fechar, né? Porque tem notebook que dá para você fechar a câmera. Não confio. Sobre essa pergunta aí dos hackers, eu falei que é difícil. Sabe por quê? Eu também não confio. Sim, tem a captura também do áudio, né? Eu estava conversando com uma aluna semana passada, retrasada. Ela veio perguntar para mim se era confiável. Olha só, acho que não sei se é no Insta, não sei qual rede social que ela estava, e apareceu para ela perguntando
propaganda, né? Pelo que eu entendi dela, propaganda, se ela estava desconfiada do namorado, do noivo, do marido. E ela começou a conversar. Aí o que propuseram para ela? Você me passa o número do celular dessa pessoa, que eu trago tudo para você. Inclusive conversas apagadas de até, eu não tenho certeza se é de 3 a 6 meses atrás, conversas apagadas, vídeos apagados, se tiver alguma conversa oculta, se foi compartilhado endereço. Então, assim, fazer uma varredura no celular da pessoa. Você só precisava passar o número do telefone. Aí essa aluna veio conversar comigo, me mostrou. Aí eu me como só. Ela falou aqui, professora, será que é confiável? Como que você vai falar que isso é confiável ou que não é? Ah, detalhe, eles dão uma prévia. E uma prévia dessas informações aí, veio a foto do namorado dela, veio algumas fotos, não, acho que 5, acho que veio tipo 10 fotos, mas 5 era com a imagem distorcida e 5 dava para ver as fotos, um local que ele tinha compartilhado, e deixa eu ver o que mais que tinha nesse resumo que essa empresa passou para ela. Algumas partes de conversa. Aí eles apagavam lá, por exemplo, oi, boa noite, tudo bem? Então, assim, algumas das palavras eram cortadas. Então, assim, não sei, Huberto, se era cartomante, era um site, não sei o nome, mas eu fiquei muito intrigada com isso. Então, assim, não tem como a gente falar, não, você está protegido. E detalhe, o cara lá, o namorado dela, ele é policial. Então, geralmente, policiais são bem reservados, né? E eles têm uma segurança, assim, que eles... para se precaver, né, dessas coisas. E aí eu perguntei para ela, assim, meu amigo sofreu um ataque porque caiu na propaganda de aumentar 5 centímetros. Então, mas aí ela veio perguntar para mim, eu falei, olha, eu não confio, mas aí vai ver você, né? Pode ser verdade e pode não ser, porque as informações, as prévias, né, que essa empresa passou para ela, era tudo real, deu tudo certo. Mas não tem como a gente saber. Não, não tem mesmo. E outra, o professor, pelo fato dele ser policial, ele não é da TI, então ele está sujeito a ser hackeado também, da mesma Mas forma. eles têm um jeito de bobear, ser eles vão seguro. hackear o giroflex da polícia. Então, assim, não, sabe? Aí eu falei, mas ela, professora, mas eu preciso saber o que eu faço. Eu falei, não posso te dar essa ajuda, o que eu vou te falar? Sabe? É uma sinuca de bico. Fala, não, minha filha, deleta tudo que ele te falou, esquece, vida que segue. É a melhor coisa, né? Então, sobre automação residencial, conforto. Proporciona conforto? Claro. Os assistentes virtuais, como Alexa, Google Home. Tem outra, além da Alexa, acho que é Siri. Tem outro, não lembro o nome. A Siri, professora. Não, mas a Siri, ela é do... Da Apple. Da Apple, do iPhone, do iPhone e do iPad. Mas também é uma inteligência artificial que busca tudo ali para você, né? Sim, a Google também tem a deles, né? O Google Sim, também o Google Home tem. Então, assim, eles permitem você controlar diversos dispositivos por voz, criando ambientes personalizados. Eu fui fazer um curso na Unicamp. Na verdade, eu fiz meu mestrado lá, e aí, uma vez por ano, a gente faz uma atualização. Aí, depois, a gente sempre faz uma confraternização, né? Aí, o professor chegou lá e falou assim, Alexa, hoje teremos churrasco. Ela perguntou assim, mas você comprou cerveja? Não tem cerveja. Então, assim, ela proporciona todo esse conforto, toda essa
Aí ele falou, eu não perguntei de cerveja, eu quero que você coloque música. E ela continuou, mas se vai ter churrasco, tem que ter cerveja. A geladeira não tem cerveja. Mas aí entra aquela questão de treinamento, né? Ele treinou a Alexa para fazer isso. Sim, foi treinado. Cerveja, com a carne, tudo ele verifica. Exatamente. Então, aí a gente vê que a Alexa depende de um humano para poder operar. Né? Então, sim, ela é totalmente programável, né? Vai tocar as músicas que é escolhida, né? Por exemplo, qual que é o seu estilo de música. Então, só que ali já está tudo programado. O estilo de música acho que é sertanejo, é sertanejo e pagode para churrasco. Quando é almoço, aí depois tem almoço, é outro estilo musical. Aí ela faz outras perguntas, quando é café da manhã. Então, assim, ele chega lá e fala, hoje vai ter isso, hoje teremos isso, hoje faremos isso. E ela dá, e se tiver tudo ok, ela coloca música. Já consegui. Leandro, você está comentando aí no grupo, não é com a gente aqui não, né? Não, professora, pode seguir, só a resenha aí do chat mesmo. Tranquilo. Então, temos também na automação industrial, a indústria 4.0, porque a IoT é o alicerce da indústria 4.0, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Ela conecta máquinas e sistemas para otimizar processos produtivos, que a gente estava comentando, reduzir custos operacionais e também aumentar a segurança. Sensores instalados em máquinas, eles monitoram a performance, detecta se tem problemas antes que se tornem falhas críticas. Então, ela reduz o tempo de inatividade. Nessa questão, né, nesse quesito aí ele detecta problema antes de se tornar falhas. Isso é muito importante, porque ela vai verificar, não vai chegar a ser falha. Antes de ter a falha, já vai ser verificado. Isso eu acho muito importante, porque antes eu tratava, na empresa que eu trabalhava anteriormente, eu sempre falava, pessoal, a gente tem que detectar problemas antes que se tornem falhas. Então, assim, e essa inteligência, ela faz isso. Porque quanto tempo não vai economizar? Vai evitar a inatividade. Então, são uma das vantagens, né? Para a indústria. Tá? Aí entra o machine learning, né? Que é o treinamento de máquina, né? Depende, porque ele é com sensor de vibração em uma máquina, detecta a operação, né, que está fora de padrão, gera alerta de manutenção antes de ocorrer uma quebra, então não precisa ser só através da machine learning, como você falou, pode ser através do sensor mesmo. Entendi. Obrigada, professora. Por nada. Não, o Chagas não está falando comigo, então vamos lá. Tem otimização também de produção, por quê? Porque através da coleta de dados em tempo real, permite ajustar e melhorar continuamente as operações, garantindo mais produtividade e qualidade. Por exemplo, linha de produção, eles ajustam automaticamente a velocidade com base na demanda, ou então nas condições da operação. Então, esses sensores IoT, eles monitoram o ambiente, detectam condições de risco, como vazamento de gás, ou até mesmo elevação de temperatura, e alerta para evitar acidentes. Então, é muito importante, além de ser importante, é bem utilizado na indústria 4.0. Sem contar também da automação urbana, né? Das cidades inteligentes. Porque, olha só, cidades inteligentes,
sei se vocês conhecem, se alguém quiser contribuir aí, mas a IoT, ela facilita a gestão eficiente dos recursos, ela promove a sustentabilidade e melhor qualidade de vida para os cidadãos. Como? Através de sensores em semáforos e vias de monitoramento, eles monitoram o fluxo de veículos, ajustam os sinais de trânsito em tempo real para reduzir os congestionamentos. Não sei se vocês já viram esse tipo de semáforo, que ele vai direcionar, tá, para poder evitar acidentes. Sim, Também, o semáforo inteligente. Aqui em São José dos Campos tem. e como que é? É interessante. É principalmente nos cruzamentos, naqueles que tem aquele semáforo de 3 fases. Onde Sim. tem grandes cruzamentos. Eu E acho você tem conhecimento se isso diminuiu os acidentes? Não, não tenho conhecimento, mas é uma coisa que eu posso buscar informação pela prefeitura. Aí eu te falo, vou ver se eu consigo alguma coisa, eu te falo depois. Tá, porque esse foi um dos objetivos, quando lançado o semáforo, né, criado o semáforo, é isso. E eu também não tenho essa informação, mas é uma curiosidade que eu tenho. Assim, porque se ele é de 3 fases e tudo mais, ele vai certinho e tem como você programar sim, ele melhor. Para não abrir 2 de uma vez e abrir os 3 de uma vez, alguma coisa assim. Porque o que esses semáforos eles fazem? Né? Eles adaptam automaticamente ao tráfego. Então, ele dá mais tempo para veículos em uma via que esteja congestionada para otimizar o fluxo geral. Essa é a ideia. Então, assim, eu não vi resultado de alguma pesquisa que comprove isso, mas essa foi a ideia. Eu acredito que sim, mas, assim, não tenho essa informação, assim, ver assim, não, foi feita uma pesquisa e foi... Entendi. Tem também as iluminações públicas inteligentes, tá? São sensores que eles ajustam a intensidade da luz de acordo com a presença de veículos, de pessoas. Dessa forma, economiza dinheiro, né? Economiza energia e aumenta a segurança. Em apartamentos tem muito isso, né? Quando você sai, abre a porta, já tem ali uma luz que acende ali para o seu bloco, né? Para o seu apartamento ali, para o seu andar, para iluminar. Tem casas também que tem essas luzes, quando você passa na frente, caminhando ali, ela acende e a hora que ela não detecta mais movimento, ela apaga. E essas luzes, elas têm também, porque tem muita gente que tem animais, né? De presença. Isso. Você usa a minuteria e o sensor de presença. Você usa o sensor de presença para detectar a presença de algo, e aí na minuteria você coloca o tempo. Passa por 1 minuto, depois de 1 minuto você desliga de novo. Isso. Esse de presença, eles têm também para detectar o animal, né, que tem ali na residência, com as pessoas, né, que circulam no local ou mesmo na rua. Essas lâmpadas, né, então um exemplo aí, lâmpadas de rua, elas aumentam a intensidade conforme o movimento e reduz, né, a intensidade até apagar por completo quando não tem nenhum sinal de movimentos por ali. Então, podemos entender, né, com essa cidade, né, inteligente, que ela proporciona eficiência, ela proporciona automação e também inteligência nas operações residenciais, nas operações industriais e também na cidade, né? Porque ao conectar dispositivos e sistemas, nós temos um controle mais inteligente e decisões buscando resultados para a segurança, né? Para a economia e também para que a sustentabilidade,
né? Também que é importante isso nas cidades, além de criar ambientes confortáveis e produtivos para as pessoas. Alguém quer comentar sobre isso? Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas diretamente para a professora Josislane, fique à vontade, tá? A professora, o Chagas comentou ali, não sei se a senhora já comentou também a respeito, usando o CLP, que é aquele controlador lógico programável que a gente utiliza nas indústrias também, né? Não entendi a pergunta, professor Alex. Eu acho que a senhora estava falando do contexto industrial, né? Daqueles sensores de vibração que a gente utiliza para medir, né, as vibrações de motores, né? E aí acho que o Chagas falou também alguma coisa dentro do contexto industrial sobre o IoT utilizando CLPs também, né? O controlador lógico programável. Não sei se a senhora tem conhecimento dessa área também, professora. Não, do CLP na indústria, não. Mas também... Pode falar. Não, pode ir. O Chagas, CLP, sim, eu particularmente tenho um pouquinho mais de contato com isso. O CLP, é difícil ter CLP inteligente, tá? Você tem hoje em dia equipamentos focados para a área da indústria que tem uma certa inteligência. Vou dar um exemplo para vocês que é o que está sendo mais utilizado, Raspberry, né? Raspberry está sendo muito utilizado na indústria como substituindo o CLP. O CLP é pessoal, para quem não sabe o que é CLP, CLP é uma espécie de computador, tá? É um computador industrial que a gente fica programando as saídas dessas portas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente usa um CLP para coordenar uma esteira, para coordenar um inversor de frequência. O que é um inversor de frequência? O inversor de frequência, ele fica mudando a frequência para movimentar lá os equipamentos industriais, né? Uma centrífuga, uma esteira, tá? Só que o CLP é um troço engessado, né? Por que ele é um troço engessado? Porque você programa ele com a tecnologia que o fabricante coloca. Por exemplo, um CLP da Delta, um CLP da Siemens, você só programa com aquela tecnologia, e a interface de comunicação é um protocolo padrão, aliás, é um protocolo proprietário daquele fabricante. Por exemplo, CLP da Siemens só conversa com o CLP da Siemens, acabou. Inversor de frequência da VEG só funciona com o inversor de frequência da VEG. E assim, não existe muita inteligência nisso daí. Você tem que acabar programando tudo, né? Inversor de frequência tem 500 parâmetros lá, um WG100, por exemplo, tem 500 parâmetros que você tem que sair programando. E aí, para tirar um pouco disso, né? Para falar assim, indústria, vamos avançar um pouco, vamos colocar as coisas aqui com um pouco mais de modernidade. Tem se tirado um pouco o CLP e colocado bastante das placas de automação com IoT. O Raspberry, o NetDuino, o ESP32, enfim. A gente acaba utilizando mais essas coisas, esse é mais voltado para a área da tecnologia, né? Antigamente era um engenheiro eletricista que programava, ou engenheiro mecatrônico, hoje é um programador, né? Com a formação nossa, um analista de sistemas, um formado em ciência da computação. Não sei que precisa ter formação, basta que entenda um pouquinho ali de programação, que ele já consegue programar isso daí, tá? Acho que eu tive pesadelo com ladder até hoje. Ladder é outra bucha, né, professora? Nossa Senhora! Eu conheço um programador ladder, inclusive ele é aluno nosso, o Carlos Cripa. Ele é especialista, ele é referência aqui no estado do Paraná. Um programador ladder. Eu não conheço mais ninguém, tá? Assim, a linguagem terrível para você programar. Na minha área, CLP, para a área de rastreamento, o Rafael da área ali de automação também, selo fiscal, eletrônico na área de água mineral, legal. Chagas, você pode ligar um motor trifásico e uma rede monofásica com inversor de frequência, exatamente, Chagas, é uma das funcionalidades também, tá? Chagas falou, eu odeio o ladder, mas mais que eu odeio o JavaScript e Python, né? Nossa Senhora! É triste. Professora, fique à vontade. Vamos para os últimos minutinhos da nossa aula, professora. Os últimos minutinhos? Então, vamos... Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa para a professora Josislane? Nossa aula hoje está bastante agitada, tá atípica, tá, professora? Não se assuste, nem sempre é assim, né? Veio o professor Braga aqui, a gente comentou bastante, tá? Mas como o nosso horário está um pouquinho corrido, então a aula ficou bastante agitada.
Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas para a senhora. Eu tinha visto alguns comentários, mas eu não consegui parar na hora. Se tiver alguma coisa aí... Professora. Fica à vontade, Armando, pode Pode comentar. falar. É só para não me preocupar muito com o comentário, não, que a gente brinca bastante também, descontrai bastante no comentário aí. É que às vezes eu estou falando, eu vejo que está vindo mensagem, subindo mensagem aqui, às vezes eu não consigo acompanhar. Eu não sei se é pergunta para mim, se vocês querem participar, mas isso aí é legal. Não atrapalha. A novidade no comentário é que eu vou criar uma inteligência artificial para controlar a visita de sogra. Aí já estou recebendo encomenda. Perdão, Ai, meu Deus. o quê? Oi? Controlar o quê que você quer controlar? Visita de sogra na casa da gente. Visita meu de Deus. sogra é uma boa. A minha inteligência artificial só vai ter um if. É sogra? Rejeita. Ô, louco, gente. Que isso, não, que isso, não. Preconceito contra a sogra, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa diretamente para a professora Giovani, aproveitar a oportunidade. Aí. Nós temos mais 3 minutinhos de aula, tá? Alguém Pessoal, quer? Deixa eu ver se tem mais alguém comentando aqui. A Rita falou quanta maldade, né? Também acho, Rita. Galera, esse assunto de IoT que a professora está trazendo é um assunto bastante extenso, tá? A gente vai ter mais encontros, né, nas próximas semanas com a IoT, tá? Mas assim, eu já falei para vocês bastante sobre a IoT nas disciplinas de programação para dispositivos móveis. A gente conversou sobre IoT durante a programação com Arduino, tá? Existem, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, existem duas vertentes sobre o IoT. Ou você compra para automatizar utilizando as interfaces dos equipamentos, e aí na automação residencial, por exemplo, você tem muito gadget, você tem persiana, você tem geladeira, você tem... Os eletrodomésticos, quase todos já estão automatizados, né, professora? Os modernos, né? Dos modernos aí, né? A gente tem aspirador de pó, né? Embora custe uma fortuna, ainda tem, né? Aspirador de pó, geladeira, tem aqueles robozinhos, né? Exatamente. Eles varrem para você, eles aspiram o pó para você. É uma maravilha. Exatamente. Pessoal, e tem uma coisa legal dessa parte de automação, que é o seguinte: às vezes a gente fala assim, isso faz parte do nosso dia a dia e não tem campo de trabalho para isso. Vocês estão enganados, tá? Vocês estão enganados. Por quê? Porque tem consultoria voltada para a área da automação residencial. Vocês podem se tornar especialistas em automação residencial, tá? Conhecer todos os gadgets, tudo que é possível, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. E abrir uma empresa só focada em automação residencial para que vocês façam esse processo de automação dentro das residências, né? Galera, tem muita gente que contrata empresa para automatizar a casa inteira. Porque assim, é popular. Eu vou lá e compro uma Alexa, compro um aspirador de pó e está automatizado. No entanto, nós estamos falando de uma residência pequena. Se for uma mansão, por exemplo, ou então é uma grande empresa que precisa ter as atividades automatizadas, contrata-se uma consultoria para saber quais são os melhores gadgets, os melhores equipamentos e as melhores assistentes também voltadas para isso. E além disso, para a gente poder encerrar nossa aula e devolver a palavra ali, existe o outro lado da automação, tá? Qual que é o outro lado da automação? É vocês utilizando as plataformas como o Google IoT, o Amazon AWS, tem uma plataforma, eu adoro essa plataforma. Cloud, né? Exatamente, o Google Cloud também. Professor, não sei se a senhora conhece o pessoal a empresa Tuya, a senhora já ouviu falar? Eu já ouvi falar... Aquelas tomadinhas da Tuya também, né? Que a gente compra, as tomadinhas da Tuya, as lâmpadas da Tuya. Meus alunos fizeram um trabalho e nós usamos alguns equipamentos deles. Eles fizeram em grupo, uns criaram a cidade inteligente, outro criou... Estou tentando lembrar aqui, mas é tipo uma BR inteligente, que avisasse quando, por exemplo, que dificilmente ocorre, né, o carro na contramão, né, e numa curva ou numa descida está na contramão, então eles fizeram um trabalho para avisar quando tivesse um carro vindo na direção para a pessoa que estiver ali se precaver referente aos acidentes.
Então, foi feito vários trabalhos legais, assim, e a gente usou algumas tomadas, teve outras coisinhas que eles usaram também. Legal. E professora, dessa empresa, da Tuya, por exemplo, o foco deles é uma plataforma chamada Tuya IoT, ou Tuya Plataforma IoT, que você consegue programar dentro dessa plataforma. Por exemplo, vai lá e desenvolve uma interface utilizando alguma linguagem de programação e utiliza a Tuya para mandar os sinais para os equipamentos, né? Então, se eu quiser cadastrar um aspirador na Tuya, eu tenho como comandar isso dentro do meu próprio programa, porque eles disponibilizam uma API para que eu possa fazer essa automação. Então, ligar ou desligar, ou então pegar o sinal ali de algum gadget que me retorna algum grupo de informações, um termômetro, por exemplo. E aí, galera, dá para fazer várias automações, ligar um ar-condicionado com base numa determinada temperatura, mudar a iluminação de um determinado ambiente. E eu vi isso, né, esses exemplos sendo aplicados na indústria também, tá, pessoal? Na indústria 4.0, tudo isso é possível utilizar dentro da indústria. O próprio Tuya IoT Plataforma é possível utilizar na indústria. O Amazon AWS Services, o Amazon AWS é possível utilizar. O Google IoT, né, o Google IoT também é possível utilizar dentro da indústria. Professor, nosso horário está bem avançado, eu vou passar a palavra para que a senhora possa colocar as palavras finais e encerrar para nós, tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos que a plataforma IoT, elas são essenciais para habilitar cenários de automação que tornam as operações mais eficientes, inteligentes e seguras, né? Elas proporcionam a base tecnológica para conectar e gerenciar dispositivos, automatizar respostas a eventos, analisar grandes volumes de dados em tempo real, transformando setores como residência, indústria e cidades. Como eu comentei no início, esse assunto, a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Mas precisamos encerrar por aqui, tá? Semana que vem nós continuamos nosso bate-papo. Espero contar com vocês novamente na aula e participando, tá? Que, como eu falei, é um bate-papo, então eu gosto, assim, que vocês participem, que questionem, que dê opinião, que dê sua contribuição, seu conhecimento. Tá? Então, obrigada, professora Alex, obrigada a todos aí, boa noite e até semana que vem. Imagina, obrigado pela presença, professora, a aula é excelente, fantástico. E, pessoal, a professora Joslane volta. E antes, pessoal, de encerrar a aula aqui, deixa eu passar a palavra à Rita, que quer dar um recadinho para vocês aqui sobre a mentoria lá com o Edu. Rita, por favor, pode comentar aqui com o pessoal. Vou deixar... Obrigada. Obrigada, professor. Então, pessoal, na semana passada, né, o Edu Show deu uma mentoria para a gente, para a faculdade, sobre o MFA, do Microsoft Authenticator, né? Ele mostrou o Authenticator e tudo mais. Ele tem uma mentoria de Cybersecurity. Quem quiser, eu coloquei o Linktree dele e tem um formulário. Quem quiser, tiver interessado, pode preencher o formulário e ter uma diagnóstica com ele, um bate-papo de 30 minutos e tudo mais. Inclusive, ele ajuda a gente que vai terminar a faculdade logo e tudo mais, ele ajuda a direcionar o próximo curso da faculdade VCIT, às vezes está em dúvida, qual será que eu vou fazer? Vou fazer, né, uma pós do quê? E aí ele pode conversar com ele e tudo mais, ele pode te dar uma ideia, entender até onde você quer chegar, em que momento da carreira você está. Então, quem quiser, só preencher o formuláriozinho, tem o Linktree, tem várias coisas ali, fiquem à vontade, eu agradeço, professor. Imagina, Rita, eu que agradeço. É isso aí, pessoal, é isso aí. Galera, Rita, eu quero você na outra aula também para poder passar esse recadinho. Pessoal, quero agradecer então a participação da professora Joslane. Professora, obrigado pela presença, está bem corrida aqui hoje, mas nós voltamos na semana que vem, tá bom? Até mais. Gente, vejo vocês na próxima aula. Todo mundo tem o link aí, quem quiser participar da próxima aula com o professor Tiago, fique à vontade. Gente, bom descanso para vocês. Tchau, professora. Obrigado, Rita. Rita, vai para o próximo link. Tchau, pessoal. Fui. Até mais. Tchau. Falou, Tchau. pessoal. Até a próxima. Falou todo mundo. Até mais.